Graça e paz, meus irmãos amados, queridos, preciosos do Senhor Jesus, ao nosso Deus toda a glória, ao nosso Deus toda a honra, ao nosso Deus todo louvor, por este dia maravilhoso, por este dia lindo, por esse dia que o Senhor Jesus nos presenteou, e esse é o momento que nós estamos juntos aqui para ouvir a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus, para sentir o amor de Deus, para sentir a presença de Deus na nossa vida. Que Deus esteja abençoando você poderosamente, aonde quer que você esteja, qual cidade, qual estado que você está, que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te protegendo, que Deus esteja abraçando você com os braços de amor, derramando sobre a sua vida muita alegria, muita paz, muita vitória, né? Que Deus esteja sempre ao seu lado, suprindo todas as suas necessidades, e que Deus esteja carregando você no colo, porque você é especial, vocês são especiais para o nosso Deus, e nós também amamos muito vocês. Olha quem chegou primeiro aqui hoje, foi a Ana Paula Nakashima, depois meu irmão lá de São Paulo, Jairo, também está presente. Que Deus abençoe, paz do Senhor Jesus, amada, paz do Senhor Jesus. O Jairo, opa, graça e paz, irmã Neide, amém, meu irmão querido, graça e paz no seu coração, está assistindo, que bênção, né? Deus que abençoe vocês, Deus derrame chuvas de bênção, que Deus possa ouvir as nossas orações, né? O nosso clamor, que Deus esteja respondendo, não como nós queremos, não no tempo nosso, mas no tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito, e nesse momento nós estamos sendo transformados, né? O Jair está pedindo oração pela sua sogra, que não está bem de saúde. Vamos estar em oração, né? Por ela, sim, temos orado todo dia. Vamos colocar a vida da Dona Rosa na oração, que Deus abençoe. Então, as dificuldades, as lutas, os problemas, é para nós crescermos mais, conhecermos mais, sentir mais a presença de Deus, viver mais na presença de Deus, ter alegria em parar para ouvir um momento onde a palavra de Deus vem enchendo os nossos corações, vem dando alívio para a nossa mente, vem limpando os nossos olhos, vem abrindo os nossos olhos, purificando a nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus de vitória, né? É um Deus que nos dá sempre a mão, está sempre segurando as nossas mãos. Esse é o nosso Deus maravilhoso, que Deus esteja abençoando as nossas vidas, né? Louvado seja o nome do nosso grandioso Deus, né? Vamos então estar vendo o nosso tema de hoje, que Deus tem para nós, que Deus esteja abençoando, né? Então o tema de hoje é um tema atual, é um tema onde todas as pessoas passam, né? O nosso irmão Pedro Morino, Deus que abençoe, irmão Pedro, chuvas de bênção. Ai, que meu vizinho, José Carlos Dadalto, né? Tá assistindo, que Deus abençoe. Vai fazer uma cirurgia também, né? Na mão e depois no joelho, né, José Carlos? Mas nós vamos estar em oração por você, que vai dar tudo certo. Confia, crê em Deus, que com o Senhor Jesus você é mais do que vencedor, tá bom? Nós vamos estar em oração por cada um de vocês aqui. Então, nosso tema de hoje é um tema que está atingindo toda a nossa sociedade, né? Toda a nossa população, toda a nossa vida, né? Então nós vamos estar falando sobre a ansiedade. Ansiedade é um mal do século, a ansiedade existe, a ansiedade derruba, a ansiedade faz nós perdermos a direção, a ansiedade faz nós ficarmos tristes, amargurados, né? Desculpa, irmãos. Então é isso, nós vamos estar tratando. Vamos ler lá em Lucas capítulo 12, versículo 25 e 26, que diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas, né? Lucas capítulo 12, versículo 25 e 26, diz assim a palavra de Deus: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Qual de nós pode acrescentar um côvado? Vamos estar falando sobre esse côvado. Olha o 26. Pois, se nem ainda podes as coisas mínimas,
Nem ainda nós podemos as coisas mínimas. Por que estáis ansiosos pelas outras? Se nem as mínimas nós não conseguimos, quanto mais as outras coisas, né? Como nós vamos conseguir, né? Não tem como, e todos nós somos ansiosos. Não adianta falar que não é, porque nós somos ansiosos, né? Então, amados, a palavra ansioso, né? Ansiedade. A ansiedade tem atingido todas as pessoas, né? Tem atingido todas as famílias, de um lado ou de outro, né? Então eu pergunto para você, amados, vocês já sabem o que significa a palavra ansiedade, né? Todos sabem. Seu Pedro Morino diz amém, glória a Deus, e é verdade, todos nós. Sabe o que ansiedade significa? Você é uma pessoa ansiosa? Tem tempo ou não tem, ou você é direto ansiosa? Você já viu alguém ansioso, né? Ah, seu Pedro Morino, amém, glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe, irmã Neide, amém, eu recebo em nome de Jesus, né? Então você já viu uma pessoa ansiosa? Sim, nós mesmos somos ansiosos, né? Nós temos as nossas preocupações, nós temos a nossa angústia, nós temos a nossa tristeza, nós temos o nosso momento, né, de dor, nós temos o nosso momento de luta, né? Então é isso que veremos nesse momento, né? Amados, na língua grega, a palavra ansiedade significa, sabe o quê? Estrangulamento. Olha aqui, na língua grega, a palavra significa estrangulamento. A ansiedade, ela estrangula o nosso pescoço, ela tira a nossa força, tira a nossa vontade, tira a nossa alegria, né? Dependendo da situação, a pessoa leva até a morte, procura deixar essa vida, porque é uma vida muito ansiosa, né? Então, na palavra grega significa estrangulamento. Meus irmãos, é terrível, né? Ansiedade é apertar o pescoço, tirar o oxigênio e sufocar. Olha aqui, apertar o pescoço, tirar o oxigênio e sufocar. Isso que é ansiedade. Nós ficamos diante de tantos problemas, né, que nós não conseguimos resolver, mas nós não buscamos o nosso Deus, né? Nós passamos sozinhos, achamos que nós vamos resolver isso daí, esse estrangulamento, né? Quantas pessoas a gente conhece que vê que a pessoa quer tirar a vida, alguém tem que estar do lado, tem que estar conversando, tem que estar orando, tem que estar falando com aquela pessoa, mas a ansiedade, né? O que nós vemos no texto, né? Não é assim. Nós temos que confiar que se Deus é por nós, quem será contra nós? A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos ansiosos, de nós não sermos aquela pessoa que fica voltada inteiramente para a ansiedade, né? Então, esse oxigênio sufoca, né? Sufoca a pessoa, tirando o oxigênio, sufoca. A ansiedade é a doença do século. A ansiedade, todos nós somos ansiosos por alguma coisa, por comprar alguma coisa, por obter alguma coisa, né? Por não conseguir alguma coisa. Nós ficamos ansiosos, às vezes dentro da nossa própria casa existe ansiedade, existe aquela forma, aquela vontade de mudar, de viver uma nova vida, de ter uma nova perspectiva, mas não consegue, a pessoa fica ansiosa, e nós ficamos sim ansiosos, né? Então é verdade, pois a ansiedade atinge grandes e pequenos, pobres e ricos. Não é só uma pessoa em determinada área, não. É grandes e pequenos, é pobres e ricos, doutores e iletrados, né? Religiosos e ateus, todos sentem a ansiedade, fica com aquele vazio, respirando fundo, né? Aquela dor, aquela vontade de sair daquela situação. Mas se nós não buscarmos o nosso Deus, nós não vamos sair da nossa ansiedade, vamos ficar ansiosos, né? Então nós temos que buscar o Senhor, buscar a presença de Deus, conversar com Deus, como eu estou conversando com você aqui agora. Você conversa para Deus. Eu não sei qual é a sua ansiedade, mas a minha eu sei. Então eu coloco diante de Deus, eu falo com Deus, converso com Deus, coloco toda a minha situação e Deus me dá o alívio, Deus me dá o refrigério, Deus me dá a segurança, Deus me dá força. A gente vai vencendo um dia após o outro, né? Amados, a ansiedade é a doença mais democrática dos nossos dias. E é verdade, a ansiedade é a doença mais democrática dos nossos dias, né? Então todo mundo é grande, é pequeno, é rico, é pobre, né? Analfabeto, mas todos têm essa ansiedade, né? Jesus disse que a ansiedade é inútil. A ansiedade é inútil, né?
pois pois ninguém pode acrescentar um côvado à sua existência, por mais ansioso que esteja. Você sabe o que quer dizer essa palavra? Pode acrescentar um côvado? Hein? É 3 palmos, um côvado é 3 palmos. Você pode acrescentar 3 palmos na sua vida, ou 66 milímetros. Nós não podemos nada. Nós pensamos já em resolver a situação do dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus, meus irmãos. Vamos viver o dia de hoje com alegria, com paz, com gratidão, com louvor, vendo a presença de Deus, vendo o amor de Deus na natureza, vendo que nós estamos respirando, vemos que nós deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou, meus irmãos, né? Você sabe o tamanho de um côvado, né? É que nós falamos agora, apenas 3 palmos ou 66 centímetros, né? Também a ansiedade é prejudicial, pois é uma força de preocupação com o que ainda não está acontecendo. Olha aqui, ansiedade é nós preocuparmos com aquilo que ainda não está acontecendo. Então foi provado que 75% das coisas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Olha, meus irmãos, alerta para nós aqui. Nós ficamos ansiosos, 75% daquilo não vai acontecer na nossa vida. Nós vamos ficar ansiosos, vamos ficar tristes, vamos ficar amargurados, né? Então, por que nós preocupamos tanto, né? Por que nós preocupamos tanto? 75% não vai acontecer aquilo e nós ficamos preocupados, ficamos ansiosos, né? E se acontecerem, vamos sofrer 2 vezes mais, né? Se acontecer da ansiedade, nós vamos sofrer 2 vezes mais. Sofremos antes de acontecer e depois sofremos também depois que a ansiedade chega, que o medo chega, que a angústia chega, que a tristeza chega. Nós vamos sofrer 2 vezes mais, né? Aí nós já estamos o quê? Sem força para enfrentá-los, né? Amados, ansiedade é apostar no fracasso. Você já pensou nisso? Que a ansiedade é você apostar no fracasso? Você pensa que você vai conseguir, mas você aposta no fracasso, você não vai conseguir. Então a ansiedade é você apostar no fracasso, e não devemos apostar no fracasso. É assumir, né, o controle da vida, em vez de confiar, né, os cuidados a Deus. Então não tome o controle da vida, não tome o controle da sua vida, mas confie nos cuidados de Deus, que Deus pode, Deus faz, Deus age, Deus transforma, Deus liberta, Deus cura, Deus salva. Deus está sempre conosco, nos abençoando, né? E confiar nos cuidados de Deus, amados, né? Ansiedade é pecado, pois é um sinal de incredulidade. Olha aqui, ansiedade é um sinal de incredulidade, é um pecado. A ansiedade é um pecado, é um sinal de incredulidade, né? Então devemos ter muito cuidado com a ansiedade, né? Se você começa a respirar, se você não dorme direito, se você não consegue ver a situação que você está vivendo, clame a Deus, conversa com Deus, fale para Deus, não seja ansioso, confie nas promessas de Deus, que prometeu que estaria com você todos os dias, né? Todos os dias. Então a ansiedade não faz bem para nós, faz mal para nossa saúde, né? Pois é um sinal de incredulidade. Jesus disse que os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Quem não conhece a Deus é quem se preocupa com essa ansiedade, querendo mais e mais e mais e mais, passa sendo aquela pessoa ansiosa, né? Que corremos, né? Atrás dessas coisas, né? Que nós corremos. Daí eles falam, né? Então eu começo a falar, né? O que nós vamos comer amanhã? Hoje não tenho nada. O que nós vamos beber, né? Com o que nós vamos vestir? Então não é assim se preocupar com amanhã. Hoje sim, basta cada dia o seu mal. E Deus está falando conosco, Deus está nos alertando. Cuidado, né? Você tem ansiedade para estar na presença de Deus, para buscar a presença de Deus? Ou você tem ansiedade porque os seus planos não são resolvidos, o seu trabalho não está vindo de acordo com aquilo que você queria, não é aquilo que você pensou? Então é algo que nós devemos estar sempre alertos, sempre atento a essa palavra, né? Amados, devemos antes buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, né? Sabe por quê?
sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus, busque a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Amados, lance aos pés de Jesus e todas as nossas ansiedades. Lance aos pés de Jesus toda a sua ansiedade, toda a minha ansiedade tem que lançar aos pés de Jesus, né? Então nós devemos lançar aos pés de Jesus toda a nossa ansiedade e todas as nossas ansiedades, sabendo que Ele cuida de nós. Então lança aos pés de Jesus, sabendo que Ele cuida de nós. A Paula Vitorato Paiva, obrigado Paulinha, Deus te abençoe, você está presente, né? Deus te abençoe, amém. Paz do Senhor, amada irmã Neide, Henrique Berbit, amém. Nós agradecemos você pela sua presença, viu? Então, meus irmãos, muito cuidado com a ansiedade, né? Então, será que você pode acrescentar 3 palmos na sua vida? 66 centímetros, você não pode nada, nós não podemos nada, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, né? Então a ansiedade só traz o quê? Tristeza, amargura, sofrimento, dor, né? Então nós devemos buscar o Senhor Jesus, né? Lançar aos pés de Jesus toda a nossa ansiedade. Não é nós ficarmos aqui segurando na mão a nossa ansiedade, não. Deixar nas mãos do Senhor Jesus. Toma, Senhor, a minha ansiedade. Toma, Senhor, esse meu problema. Toma, Senhor, essa minha luta. Toma, Senhor, essa minha fraqueza. Toma, Senhor, essa falta de fé que eu tenho nesse momento. Eu preciso da tua presença, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua graça. Paula Vitorato Paiva, a paz do Senhor, amada irmã Neide Henrique, amém? Deus te abençoe. Então, meus irmãos, vamos ter muito cuidado com a palavra de Deus. Eu vou ler novamente o texto que nós lemos aqui para vocês, né? Olha aqui. Pois se nem ainda podeis, né, as coisas mínimas, por que estáis ansiosos por outras, né? Por quê, né? Então, considerai olha, depois ele continua, considerai os lírios, como eles crescem e não trabalham. Olha que os lírios do campo crescem e eles não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha, nem Salomão, como um homem mais rico, não vestiu como um lírio do campo. Porque Deus está presente, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está cuidando de nós. Aí falta a nossa fé, falta a nossa disposição para estarmos na presença do nosso Deus. Que Deus fale ao seu coração. A Elisângela Aparecida Ferro, que Deus abençoe. Frazão, Deus que abençoe. Edilane, chuva de bênção na sua vida, no seu esposo, nos seus filhos, que são aquelas crianças maravilhosas, a qual eu tenho um amor muito grande. Que Deus abençoe, que a mão de Deus esteja segurando vocês aí, dando força, dando vitória, dando luz e dando sempre esse discernimento, né, da ansiedade, não ficarmos ansiosos, né? A Kátia, minha sobrinha, está assistindo, a Helena do Couto, lá de Corumbataí, também está assistindo. Obrigada, minha irmã em Cristo, estou sentindo a sua falta na igreja, não está vindo não, hein? Então, que Deus abençoe a todos que estão assistindo, todos que vão compartilhar essa live, que Deus esteja abençoando, derramando chuvas de bênção na sua vida, para a honra e glória do nome do nosso Deus, amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de nós. Nós vamos estar agora orando, colocando os nossos pedidos de oração, que eu estou colocando aqui, né? A sogra do Jairo, a dona Rosa, que Deus esteja abençoando. A Claudineia, a filha da dona Odete, que está com câncer, né, no sangue. Vamos estar orando por ela, que Deus esteja abençoando. A dona Maria Gomes também, que está no tratamento. O pastor Levi, o Jairo e sua família, vamos estar orando por ele, pelo Natanael, seu tratamento, né? A dona Maria, a mãe da professora Cidinha também, que precisa das nossas orações, ela está acamada, já é uma senhora já de idade, né? A Edilane diz amém, 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 glória a Deus, aleluia, Deus que abençoe, né? Então vamos estar orando por todos esses pedidos que nós acabamos de mencionar aqui, né? E você ora aí, a gente ora aqui e Deus recebe a nossa oração, Deus responde no tempo dele, Deus responde na hora dele, Deus responde no momento dele. O Itamar, chegou Itamar, que bênção, né? Bem no finalzinho, mas tá bom, vai participar conosco da oração. Chuvas de bênção na sua vida, Itamar, você é uma bênção de Deus, a tia te ama muito, viu? Deus te abençoe. A Isabel Simone também chegou. Obrigada, Isabel. Deus te abençoe. Glória a Deus. O Itamar, amém, né? Amém, tia, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, nós temos também aqui os aniversariantes. Quarta-feira passada, a minha internet aqui não estava meio lenta, né? Então, foi o aniversário do Itamar,
mas depois eu mandei uma mensagem para ele. Agora vamos estar orando por ele. Fez aniversário quarta-feira passada, né? A Paula Vitorato, apresento a saúde da minha irmã Patrícia. Vamos estar orando pela Patrícia também, tá? Que Deus esteja abençoando a vida da Patrícia, viu? Que Deus abençoe, que Deus socorre, que Deus ampara, né, a Patrícia para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, dia 9 foi do Itamar, dia 16 hoje é da minha neta querida, lá em São Paulo, lá em Poá, a Margarete, está fazendo 18 anos, que Deus abençoe a Margarete, chuvas de bênção na sua vida, muita alegria, muita paz, muita vitória, e sempre a presença do Senhor na vida do Itamar, da Margarete, né, também o Jorge Teixeira, de aniversário hoje, que Deus abençoe, chuvas de bênção. A Cleonice também, minha sobrinha amada, lá em São Paulo, está assistindo, que Deus abençoe. E nós vamos estar orando agora, colocando todos esses pedidos nas mãos do nosso Deus, porque o nosso Deus pode, o nosso Deus age, o nosso Deus transforma, o nosso Deus liberta, o nosso Deus cura e o nosso Deus salva. O nosso Deus tira nós de toda a ansiedade quando nós derramamos tudo nos pés do Senhor. Venha como está. Não sei como você está, mas vem até Jesus agora. Abre o seu coração. Recebe Jesus como seu Salvador. Você vai ver que a sua vida vai mudar. A sua vida vai ser outra vida, porque Deus é quem está no controle. Amém? Vamos estar orando agora. A Cleonice está assistindo. Vamos lá, meus irmãos, grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui estamos diante de Ti, ó Deus, no final dessa live, quando o Senhor veio falando para nós sobre a ansiedade, Pai, que nós não devemos ficar ansiosos. Olha os lírios do campo, Pai, não semeiam, ó Deus, mas eles são, ó Deus, preciosos, não ficam ansiosos, ó Pai, e nós, ó Deus, ficamos ansiosos com o dia de amanhã. Que o Senhor esteja nos ensinando, esteja nos moldando, Pai, para que nós possamos entregar a nossa vida, confiar no Senhor e saber que o tempo é do Senhor, a hora é do Senhor, o momento é do Senhor. Pai, eu quero te agradecer por todos que estão assistindo, Deus, a live neste momento, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, essas vidas e que eles possam compartilhar, Pai. E que muitas e muitas pessoas possam assistir e aprender e entender que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Por que vamos ficar ansiosos se o Senhor Jesus Cristo está conosco no barco da nossa vida? Não importa a tempestade, não importa o vento dentro do barco, fora do barco, porque Jesus é quem está na direção, Jesus é quem está nos conduzindo, Jesus é quem está conosco, Jesus é quem faz nos abrir os olhos e sermos, ó Deus, grato a Ti por tudo, Pai. Nós colocamos diante do Senhor todos esses pedidos de oração, Pai. A Claudineia, meu Deus, com aquele câncer no sangue, a Dona Maria Gomes, Pai, o Pastor Levi, o Jair e sua família, Pai, a sua sogra, a Dona Rosa, meu Deus, Natanael, a mãe da professora Cidinha Maria, Pai, a Patrícia, meu Deus, está nas Tuas mãos, Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece, faz o Teu milagre na vida, o Deus, da Patrícia, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Aqueles que pediram oração, mas às vezes a gente não consegue ver na hora, mas eu coloco todos os pedidos diante do Senhor e tenho certeza da vitória que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Todos os aniversariantes que nós mencionamos aqui, que o Senhor dê alegria, dê paz, dê vitória, dê força, renova suas forças a cada momento da sua vida, que eles possam espelhar no Senhor, ler a Tua palavra, sentir o Teu amor, sentir a Tua graça, sentir a Tua misericórdia, sentir a Tua mão segurando, Pai. Ainda coloco diante do Senhor o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, que está ali na UTI, internado, mas já está fazendo a sua caminhada ali no hospital. Que o Senhor esteja com ele e com a família, para que essa recuperação venha acontecer, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Cuida, ó Deus, de cada um que está conosco, cada família que está conosco nesse momento, Pai. Atende a nossa oração, Pai. Nós somos falhos, somos fracos, mas foi por nós que o Senhor deu a vida, Pai. E por isso nós estamos alegres, Pai. Muito obrigado por esse momento maravilhoso. Eu te louvo e te agradeço com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ana Paula Nakashima diz, aleluia. Glória a Deus. O Jairo, amém, 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 amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus. Vamos repetir comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Olha aí, Patrícia, você pode, porque quem te fortalece é o Senhor Jesus, né? Ana Paula Nakashima, glória a Deus, aleluia, né? Então, amém.
Itamar, amém, tia, amém, meu lindo, Deus te abençoe você, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso pastor, não deixa faltar nada para nós, né? A nossa mesa está cheia, né? O nosso rosto está alegre. Nosso irmão Pedro Murino, amém, amém, amém. Glória a Deus, tudo posso naquele que me fortalece, Itamar. Amém, Itamar, vai firme nessa, meu filho, Deus é contigo. Tudo você pode, você vai vencer, você é um vencedor, porque quem está com você é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Cleonice diz amém, a Paula Vitorato Paiva também diz amém, glória a Deus, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né? O Itamar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Deixa eu contar para vocês aqui, ó, um testemunho. Quando eu dava aula, né? Eu dava aula para os jovens e adultos, e a mãe da Cidinha, a Dona Maria, então todo dia na sala de aula eu colocava um versículo bíblico que fazia eles decorarem aquele versículo e copiar no caderno, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, creio. Aleluia, glória a Deus. Então eu punha e mandava eles colocar no caderno. E agora ela está numa idade bem avançada, fui lá visitar ela esses dias atrás. Aí abracei ela, né? Daí ela falou assim, professora Neide, me conheceu, né? Aí eu falei, a senhora lembra do versículo que eu ensinei na sala de aula? Um dos versículos, que todo dia eu colocava um, né? Aí ela recitou esse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, glória a Deus, aleluia. A gente tem que plantar a semente, a colheita vem na hora certa, né? Na hora que Deus quer. A terra tem que estar pronta para a semente entrar, depois crescer e fortalecer. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua presença. Obrigado porque eu sei que você vai compartilhar. Eu sei que essa live vai atingir muitas pessoas, né? O filho do Jairo lá, né? Onde ele está, no outro país, na Alemanha, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja cuidando, que Deus esteja fortalecendo, né? O pastor também, os pastores também, né? Que assistem a nossa live, né? Que Deus esteja abençoando. A Cleonice diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Conto com você na próxima quarta-feira. Paula Vitorato Paiva. Boa semana, irmã. Compartilhando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Felipe, aí o Jairo falou, o filho dele, né? O Felipe, né? Mas que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus ampara todos nós, né? E aqueles que não conseguiram colocar o pedido de oração aqui, às vezes dá uma travada, né? O celular tem hora que fala assim que tá lento, mas nós já oramos por todos e vou continuar orando, né? Como eu tenho orado todos os dias, todos vocês que compartilham, eu oro por vocês, peço as bênçãos de Deus, quem recebeu, né? Esse áudio, né? Essa live, que Deus esteja abençoando. Jairo, amém, amém, amém. Fica com Deus, meus irmãos, até na próxima quarta-feira, conto com você, para honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia.